Boa tarde a todos. Vamos dar início ao workshop Métodos e Ferramentas para a Gestão de Tempo, que será ministrado por Carolyn de Almeida e Heloísa Moreira. Carolyn é consultora e a Heloísa Moreira Neiva é analista júnior da DIM. Agradecemos às ministrantes e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupa e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na ADM, no térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra às ministrantes Carolyn e Heloísa. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa, eu sou analista júnior de inovação na ADM e eu vou estar junto aqui com a Carolyn para dar essa capacitação de gestão de tempo para vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carolyn, eu sou consultora na empresa júnior de administração, né, na ADM, e estou aqui com a Elo para compartilhar essa capacitação de gestão de tempo com vocês. Carolyn, pode compartilhar a tela, por favor? Você consegue compartilhar, Elo? Consigo. Me avisa quando vocês estiverem vendo. Tá, já apareceu aqui pra gente. Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Para início, a gente queria puxar um check-in aqui de vocês. Então, a gente queria que umas 3 pessoas falassem um pouco sobre o que a falta de gestão de tempo ocasionou na vida de vocês. Então, pode mandar pelo chat ou abrir o microfone, falando aí, em algum momento em que a falta de gestão de tempo prejudicou vocês. Eu posso falar. Eu acho que nas próprias demandas da UNB, né? Tipo, a gente pega as matérias, aí começa a chegar as atividades, provas, trabalho para apresentar, e aí a falta de gestão de tempo acaba, tipo, fazendo a gente procrastinar e deixar tudo para a última hora, e acaba que a gente não consegue fazer tudo da melhor maneira possível, né? Mais alguém? Mais 2 pessoas? Eu também vou compartilhar porque minha rotina é muito corrida, é demais, então faço estágio, faço NB, faço voluntariado, faço academia, então tem que ter muita gestão de tempo, é uma coisa que eu estou precisando, né? Ainda não, eu tento seguir, né? Colocar tudo em um calendário, mas é muito difícil para mim seguir, tipo, certinho todo dia. Eu consigo seguir no primeiro dia, quando eu boto na minha cabeça, né? Mas depois do primeiro é mais complicado. Eu sou muito desorganizada, para falar a verdade. Se Para puder mais fechar. um também, então vai eu. Aconteceu uma coisa antigamente comigo que era tipo deixar as atividades que eu tinha para o último momento possível. Tipo, gestão de tempo para mim era desse jeito que funcionava. Se tinha uma atividade para entregar uma semana depois, eu fazia essa atividade faltando algumas horas só para acabar o tempo de entrega. Então eu penso que isso vai contra a própria gestão de tempo. É algo que não dava tão certo assim para mim. Pô, interessante, né, gente? Então, a principal coisa aí que a gente percebeu foi realmente essa questão da organização, que a gente precisa dar uma melhorada.
E também o que a gente queria trazer aqui para vocês é que antes da gente falar de gestão de tempo, a questão da gestão de tempo é que ela sempre é um assunto que é muito cobrado por todo mundo, né? Seja trabalho, estudo, em qualquer ambiente que você for, mas ninguém nunca ensina sobre isso pra gente, né? Então, é muito, assim, difícil a gente ter essa organização, né? Todo mundo compartilhou um pouquinho de uma situação que acabou prejudicando, seja no acúmulo de demanda, seja em tentar se organizar mesmo. E o que a gente queria trazer para vocês, primeiramente, antes de falar da gestão de tempo em si, é falar sobre um assunto que a maioria das pessoas vivencia, que é a famosa procrastinação, né? E para isso a gente vai assistir um TEDzinho bem rápido do Tim Urban, que vai falar sobre isso, porque antes da gente entender o que de fato a gente precisa fazer, é interessante a gente também entender o porquê a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer. E aí esse TED vai explicar um pouquinho, que é uma palestra sobre meio que como o nosso cérebro funciona dentro da procrastinação. Vou compartilhar agora aqui com vocês. Ai. E aí vocês me falem se estão conseguindo escutar também. Só um instante. Ok. Vocês estão conseguindo ver? Sim. E agora me dê um alô se conseguem escutar também. Infelizmente não. I was a government major. Agora sim. So I had to write a lot of papers. Now, when a normal student writes a paper, they might spread the work out a little like this. So, you get started maybe a little slowly, but you get enough done in the first week that some heavier days later on, everything gets done, things stay civil. And I would want to do that like that. That would be the plan. I would have it all ready to go, but then actually the paper would come along, and then I would kind of do this. And that would happen to every single paper. But then came my 90-page senior thesis, a paper you're supposed to spend a year on. I knew for a paper like that, my normal workflow was not an option. It was way too big a project. So I planned things out, and I decided it kind of had to go something like this. This is how the year would go. So I'd start off light, and I'd bump it up in the middle months. And then at the end, I would kick it up into high gear. It's just like a little staircase. How hard can it be? Just walk up the stairs? No big deal, right? But then, funniest thing happened. Those first few months, they came and went, and I couldn't quite do stuff. So we had an awesome new revised plan. And then those middle months actually went by, and I didn't really write words. And so we were here. And then 2 months turned into 1 month, which turned into 2 weeks. And one day I woke up with 3 days until the deadline, still not having written a word. And so I did the only thing I could. I wrote 90 pages over 72 hours, pulling not one, but 2 all-nighters. Humans are not supposed to pull 2 all-nighters. Sprinted across campus, dove in slow motion, and got it in just at the deadline. I thought that was the end of everything. But a week later, I get a call. It's the school. And they say, "Is this Tim Urban?" And I say, "Yeah." And they say, "We need to talk about your thesis." I say, "Okay." And they say, "It's the best one we've ever seen." That did not happen. It was a very, very bad thesis. I just wanted to enjoy that one moment when all of you thought, "This guy is amazing." No, it was very, very bad. Anyway, today I'm a writer, blogger guy. I write the blog Wait But Why. And a couple of years ago, I decided to write about procrastination. My behaviors always perplexed the non-procrastinators around me, and I wanted to explain to the non-procrastinators of the world
what goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are. Now, I had a hypothesis that if the brains of procrastinators were actually different than the brains of other people. And to test this, I found an MRI lab that actually let me scan both my brain and the brain of a proven non-procrastinator. And so I could compare them. And I actually brought them here to show you today. And I want you to take a look carefully to see if you can notice a difference. And I know that if you're not a trained brain expert, it's not that obvious, but just take a look, okay? So here's the brain of a non-procrastinator. Now, here's my brain. There is a difference. Both brains have a rational decision maker in them, but the procrastinator's brain also has an instant gratification monkey. Now, what does this mean for the procrastinator? Well, it means everything's fine until this happens. So the rational decision maker will make the rational decision to do something productive, but the monkey doesn't like that plan. So he actually takes the wheel and he says, actually, let's read the entire Wikipedia page of the Nancy Kerrigan-Tanya Harding scandal because I just remembered that happened. Then we're going to go over to the fridge. We're going to see if there's anything new in there since 10 minutes ago. After that, we're going to go on a YouTube spiral that starts with videos of Richard Feynman talking about magnets and ends much, much later with us watching interviews with Justin Bieber's mom. All of that's going to take a while, so we're not going to really have room on the schedule for any work today. Sorry. Now, what is going on here? The instant gratification monkey does not seem like a guy you want behind the wheel. He lives entirely in the present moment. He has no memory of the past, no knowledge of the future, and he only cares about two things: easy and fun. Now, in the animal world, that works fine. If you're a dog and you spend your whole life doing nothing other than easy and fun things, you're a huge success. And to the monkey, humans are just another animal species. He has to keep well slept, well fed, and propagating into the next generation, which in tribal times might have worked okay. But if you haven't noticed, now we're not in tribal times. We're in an advanced civilization, and the monkey does not know what that is, which is why we have another guy in our brain, the rational decision maker, who gives us the ability to do things no other animal can do. We can visualize the future. We can see the big picture. We can make long-term plans, and he wants to take all of that into account, and he wants to just have us do whatever makes sense to be doing right now. Now, sometimes it makes sense to be doing things that are easy and fun, like when you're having dinner or going to bed or enjoying well-earned leisure time. That's why there's an overlap. Sometimes they agree, but other times it makes much more sense to be doing things that are harder and less pleasant for the sake of the big picture, and that's when we have a conflict. And for the procrastinator, that conflict tends to end a certain way every time, leaving him spending a lot of time in this orange zone, an easy and fun place that's entirely out of the makes sense circle. I call it the dark playground. Now, the dark playground is a place that all of you procrastinators out there know very well. It's where leisure activities happen at times when leisure activities are not supposed to be happening. The fun you have in the dark playground isn't actually fun because it's completely unearned and the air is filled with guilt, dread, anxiety, self-hatred, all those good procrastinator feelings. And the question is, in this situation with the monkey behind the wheel, how does the procrastinator ever get himself over here to this blue zone? A less pleasant place, but where really important things happen. Well, turns out that the procrastinator has a guardian angel, someone who's always looking down on him and watching over him in his darkest moments, someone called the panic monster. Now, the panic monster is dormant most of the time, but he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close or there's danger of public embarrassment, a career disaster, or some other scary consequence. And importantly, he's the only thing that the monkey is terrified of. Now, he became very relevant in my life pretty recently because people of TED reached out to me about 6 months ago and invited me to do a TED Talk. Now, of
course, I said yes. It's always been a dream of mine to have done a TED Talk in the past. But in the middle of all this excitement, the rational decision maker seemed to have something else in his mind. He was saying, are we clear on what we just accepted? Do we get what's going to be now happening one day in the future? We need to sit down and work on this right now. And the monkey said, totally agree, but also let's just open Google Earth and let's zoom into the bottom of India, like 200 feet above the ground, and we're going to scroll up to 2.5 hours till we get to the top of the country so we can get a better feel for India. So that's what we did that day. As 6 months turned into 4, and then 2, and then 1, the people of TED decided to release the speakers. And I opened up the website, and there was my face staring right back at me, and guess who woke up? So the panic monster starts losing his mind, and a few seconds later, the whole system's in mayhem. And the monkey, who, remember, he's terrified of the panic monster. Boom, he's up the tree. And finally, the rational decision maker can take the wheel and I can start working on the talk. Now, the panic monster explains all kinds of pretty insane procrastinator behavior, like how someone like me could spend 2 weeks unable to start the opening sentence of a paper, and then miraculously find the unbelievable work ethic to stay up all night and write 8 pages. And this entire situation with the 3 characters, this is the procrastinator system. It's not pretty, but in the end, it works. And this is what I decided to write about on the blog just a couple of years ago. Now, when I did, I was amazed by the response. Literally thousands of emails came in from all different kinds of people from all over the world doing all different kinds of things. These are people who are nurses and bankers and painters and engineers and lots of PhD students. And they were all writing saying the same thing. I have this problem too. But what struck me was the contrast between the light tone of the post and the heaviness of these emails. These people were writing with intense frustration about what procrastination had done to their lives, about what this monkey had done to them. And I thought about this, and I said, if the procrastinator system works, then what's going on? Why are all these people in such a dark place? Well, it turns out that there's 2 kinds of procrastination. Everything I've talked about today, the examples I've given, they all have deadlines. When there's deadlines, the effects of procrastination are contained to the short term because the panic monster gets involved. But there's a second kind of procrastination that happens in situations when there is no deadline. So if you want to have a career where you want to be a self-starter, something in the arts, something entrepreneurial, there's no deadlines on those things at first because nothing's happening at first, not until you've gone out and done the hard work to get some momentum, to get things going. There's also all kinds of important things outside of your career that don't involve any deadlines, like seeing your family or exercising, taking care of your health, working on your relationship, or getting out of a relationship that isn't working. Now, if procrastinator's only mechanism of doing these hard things is the panic monster, that's a problem because in all of these non-deadline situations, panic monster doesn't show up. He has nothing to wake up for. So the effects of procrastination, they're not contained. They just extend outward forever. And it's this long-term kind of procrastination that's much less visible and much less talked about than the funnier short-term deadline-based kind. It's usually suffered quietly and privately. And it can be the source of a huge amount of long-term unhappiness and regrets. And I thought, that's why these people are emailing, and that's why they're in such a bad place. It's not that they're cramming for some project. It's that long-term procrastination has made them feel like a spectator at times in their own lives. The frustration was not that they couldn't achieve their dreams, it's that they weren't even able to start chasing them. So I read these emails and I had a little bit of an epiphany that I don't think non-procrastinators exist. That's right. I think all of you are procrastinators. Now, you might not all be a mess, like some of us. And some of you may have a healthy relationship with deadlines. But remember, the monkey's sneakiest trick is when the deadlines aren't there. Now, I want to show you one last thing. I call this
a life calendar. That's one box for every week of a 90-year life. That's not that many boxes, especially since we've already used a bunch of those. So I think we need to all take a long, hard look at that calendar. We need to think about what we're really procrastinating on, because everyone is procrastinating on something in life. We need to stay aware of the instant gratification monkey. That's a job for all of us. And because there's not that many boxes on there, it's a job that should probably start today. Well, maybe not today, but sometime soon. Thank you. Beleza, gente. Agora eu vou voltar aqui a compartilhar com vocês. Só um instantinho. Aqui. Vocês estão vendo certinho? Sim. Beleza. Então, o TED, ele trouxe de uma perspectiva engraçada, né, para a gente entender como é que funciona a mente de um procrastinador e a gente entender que a gente sempre tem um lado ali que está no comando, que é aquela parte racional, que sabe o que deve ser feito, mas a gente sempre é acompanhado por uma gratificação instantânea, né, que ele personifica por meio de um macaco que sempre está ali, tipo, para atrapalhar, falar, não, você tem tempo, deixa isso para depois. E o mais interessante disso tudo é que a gente só começa a agir, a se propor a fazer novas coisas quando tem alguma coisa que geralmente faz a nossa mente entrar em pânico, quando a gente fica com medo de alguma punição, de perder alguma coisa. E essas circunstâncias, o palestrante ele chama, né, do pânico, o monstro do pânico. E aí, o que a gente quer trazer por meio desse TED é que, na verdade, o que a gente coloca como falta de tempo ou dificuldade de gestão de tempo, às vezes dificuldade de fazer alguma coisa, é, na verdade, uma falta de prioridades. Porque se a sua mente ela não tem, às vezes, muita clareza do que você precisa fazer e quais as consequências, tanto dos benefícios que você vai ter, quanto do que você vai perder, às vezes a sua mente fica ali divagando e dando mais atenção, né, para o macaco, para a gratificação instantânea. E aí, como é que a gente pode resolver esse problema do combate à procrastinação, né? Aqui a gente vem com duas dicas que elas são um pouco mais profundas, mas elas são voltadas, assim, são para o autoconhecimento. Aqui é bastante interessante você entender o que te motiva e como é que você se engaja nas atividades que você faz. Isso daqui para a gente entender o que vai fazer você agir. E por que é interessante observar isso? Porque que nem o palestrante falou, né? O Tim falou, é que quando a gente coloca, às vezes, uma tarefa, então ele tinha ali que escrever 90 páginas, sei lá, em 3 meses. Ele tinha um tempo considerável para fazer aquilo ali, mas aquilo não foi o suficiente para colocar ele em ação. Mesmo ele sabendo que aquilo ali seria interessante, ou até mesmo a palestra dele, que ele ia ser visto por várias pessoas, ele demorou para começar. Então, quando a gente fala aqui para entender o que te motiva, é você olhar para você mesmo, ter um olhar interno e saber, cara, o que motiva a fazer as coisas, né? Geralmente, a gente pode até usar isso na vida profissional, né? Por exemplo, às vezes, dinheiro é o que te motiva, às vezes é aprendizado, às vezes é você ter um propósito, é você querer fazer aquilo ali que você ama. Então, é interessante você observar isso realmente, o que faz você agir e você procurar condições que te coloquem num ambiente que faça aquilo ali. Por exemplo, às vezes
você é movido por aprendizado e você não está no ambiente que você está vendo aprendizado. Então, talvez se você mudar o seu ambiente, você mudar o que você está fazendo, você comece a fazer aquilo ali. E o outro ponto também é você entender qual a importância daquela atividade. E não só os benefícios que você vai ter, mas o que você vai deixar de ganhar se você, quer dizer, o que você vai perder se você deixar de fazer aquela atividade. Geralmente a gente só pensa nos benefícios, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Tim. Se ele fizesse a palestra no TED Talk, ele seria reconhecido a nível internacional por várias pessoas, ele conseguiria espalhar mais a pesquisa dele sobre procrastinação, enfim, fazer um network, conhecer outras pessoas, ser valorizado pelo trabalho. Mas agora, imagina se ele não tivesse feito essa apresentação sobre procrastinação. O que ele poderia ter perdido? Ele poderia ter perdido, sei lá, a oportunidade de conhecer uma das pessoas que ele mais admira, que poderia ter reconhecido ali o trabalho dele. Ele poderia ter perdido a oportunidade de ter o trabalho reconhecido a nível internacional. Então, muitas vezes a gente pensa só nos benefícios, mas a gente não pensa ali no que a gente está perdendo, né? Trazendo para o nosso ambiente acadêmico, por exemplo, se você deixa de, por exemplo, fazer alguma atividade em grupo, às vezes o que você está perdendo ali não é nem só nota, também, por exemplo, você ter um momento, um espaço para se conectar com o professor, ter networking, às vezes o professor avaliando sua performance do trabalho em grupo, ele pode te recomendar para alguma entrevista de emprego. Às vezes também você perde aquela chance de desenvolver uma soft skill também, não só tipo olhar o contexto ali do que está aparente, mas algo a mais que talvez esteja implícito. E aí, por isso é importante entender se você é movido por recompensas ou por punição também. Porque, às vezes, o benefício de alguma atividade que você faz não é suficiente para colocar você em ação. Por isso, é legal você pensar também o que você vai ali, tipo, perder, o que vai gerar pânico em você. Pensar, tipo, nossa, se o monstro do pânico vier aqui, o que seria as circunstâncias que me fariam, né, ter um certo receio de não cumprir essa atividade. E aí, a gente, depois de ter todo esse olhar assim, interno para dentro, pode parecer um pouco pesado e um pouco assim, meio abstrato, mas a gente fala que é muito interessante, porque quando você sabe o que te motiva e o que funciona para você, fica mais fácil de você colocar os objetivos e seguir as metas também. E aí, quando você já tiver mapeado isso, você também reduzir os custos de uma ação, ou seja, você tornar aquela atividade mais fácil de ser iniciada. Então, você pensar, cara, qual seria o mínimo que eu poderia fazer hoje para sair da inércia? Por exemplo, a gente tem um livro, sei lá, tem um livro de 200 páginas para ler. E aí você fala, nossa, ler 200 páginas, nossa, é muita coisa, sabe? E aí você pode começar com metas pequenas, sabe? Você colocar, tipo assim, vou começar com 5 páginas por dia. Só que mesmo assim, você já testou isso e não deu certo, cara, coloca metas assim que para você pode parecer ridículo, sabe? Uma meta ou uma página por dia. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu cérebro pense assim, poxa, isso é tão fácil de fazer que se eu não fizer, eu vou me sentir até mal comigo mesmo, de tão fácil. E também o intuito aqui é que você comece a agir, quebre a barreira da inércia e só comece a agir para gerar consistência. Não que você precise, por exemplo, seguir com aquela meta ali todo dia, mas você só ter algo que faça você começar, né? Por exemplo, você quer ir na academia, às vezes você pensa, ficar 1 hora na academia é muito tempo. Mas pensa assim, cara, hoje eu vou começar, sei lá, 5 minutos, dar uma corrida, assim, dar uma corrida para aquecer meu corpo, vou fazer, sei lá, 10 abdominais e 3 flexões. Isso pode parecer pouco, mas só para você começar a agir já tipo, faz um grande diferencial, porque o que importa não é só o que você faz hoje, mas é o que você faz amanhã, depois de amanhã, para gerar consistência. Né? E aqui falando um pouquinho também de umas dicas, que são umas dicas que provavelmente todo mundo já sabe, mas a gente às vezes não faz. Isso daqui faz uma grande diferença na rotina de cada um,
que é sempre manter o ambiente de trabalho organizado. Porque muita gente fala que o seu ambiente ele é reflexo da sua mente. Então, quanto mais organizado a sua mente estiver, mais às vezes o seu ambiente também vai estar, ele vai refletir isso. Então, deixa, por exemplo, as coisas que você já for usar no trabalho ali fácil. E aí, por exemplo, no outro dia da faculdade, por exemplo, tem gente que faz estágio, passa o dia todo na UNB, e às vezes tem que arrumar um monte de coisa. Então, tem, sei lá, arrumar mochila, arrumar marmita, entre outras coisas. Se você já deixar aquilo ali pré-arrumado já na noite anterior, fica muito mais fácil do que você fazer aquilo ali, tipo, antes de você ir para a faculdade, sabe? Você já organiza, você consegue até ter mais tempo no outro dia para poder fazer suas coisas com calma. A outra dica é você usar um app de calendário. A gente recomenda que o Google Agenda, ou se você gostar de folha de papel mesmo, tem um caderninho ali para ter de forma mais visual e ampla o que você tem que fazer ali no mês. E concentre-se também em fazer uma única tarefa por vez. Não seja multitarefas. A gente vai fazer uma dinâmica com vocês para provar que a multitarefa ela é uma falácia, ela não é verdade. Por quê? O que acontece? Quando você faz várias tarefas ao mesmo tempo, a sua energia ela se distribui em várias coisas ao mesmo tempo. Então, você faz várias coisas não tão bem feitas quanto se você tivesse só essa energia focada em uma única coisa. Por fim, realize grandes projetos divididos em tarefas menores. Então, quebre grandes tarefas, né? Por exemplo, ler um livro de 200 páginas em tarefas menores, que é uma página por dia, 5 páginas por dia. E use também as regras dos 5 minutos. O que é essa regra? Essa regra é qualquer coisa que você tiver dentro da você anotou sim, sua lista de tarefas. E aquela atividade demora menos de 5 minutos para ser feita, faça agora. Não fique postergando. Por exemplo, assim, é aniversário do seu melhor amigo e você colocou lá para dar os parabéns, mandar uma mensagem. Cara, faz isso agora para você não esquecer, porque você vai esquecer, tá? E aqui, eu queria fazer a dinâmica com vocês da multitarefa. Então, eu queria com vocês, peraí. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ver vocês. Eu queria que vocês pegassem uma folha de papel, aí, uma folha de papel, que a gente vai anotar uma frase aqui. Vou mandar aqui no chat. E aí, quem for pegando, dá um oi aqui no chat, tipo, sei lá, tô pronta, peguei e tal. Já peguei. Boa. Pegando. Pronto. Peguei. Boa. A maioria do pessoal tá pegando. Boa, boa. Beleza. Eu vou enviar uma frase aqui no chat que é a multitarefa. Ai, peraí. A multitarefa desvia a atenção. E aí, eu quero que vocês escrevam ela no papel. Peraí, não escreve agora, não. E eu vou cronometrar quanto tempo vocês levam, tá? Só um minuto. Vai, beleza. Todo mundo com papel em mãos, caneta. 3, 2, 1, vai. Escrevam aí. A multitarefa desvia a atenção. E aí, quando terminar, é só mandar no chat. Ok, a Valéria terminou. Boa. 13, boa, boa. Boa. Deu aqui. Boa, o pessoal respondeu. Boa. Deu aqui 13 segundos que vocês conseguiram escrever essa frase. Agora eu quero que vocês escrevam no papel o número de 1 a 25. Assim, ó. 1, 2, 3, até 25. Beleza? 3, 2, 1, valendo.
Algarismo, algarismo. Ó, o pessoal foi terminando. Boa. Terminou. Boa, boa. Esse daqui vocês demoraram um pouquinho mais tempo. Demorou 23 segundos. Mas tá bom ainda. Agora, o desafio de vocês vai ser escrever uma letra da frase. Então, por exemplo, multitarefa, e aí coloca o número 1. Depois, o número 2. Vocês vão escrever a primeira letra da frase e o número dela. Depois, a segunda letra e o número dela. Deu para entender? Até completar multitarefa, desvia a atenção e até o número 25. Deu para entender, gente? Sim. Beleza. Então vai. Preparados? 3, 2, 1, valendo. Valéria terminou. Ok, Stephanie. Ok, o pessoal foi terminando. Ok. Boa, o pessoal está terminando. Boa. Boa. Beleza, pessoal. E aqui o tempo que deu foi 38 segundos. E o que a gente quer falar para vocês? É que quando vocês focam a atenção de vocês em uma única atividade, vocês demoram mais tempo para cumprir aquilo ali. Né? Na primeira atividade que vocês tiveram que escrever só a frase, vocês demoraram em média 13 segundos. Aqui, quando vocês tiveram que fazer a letra com o número, vocês demoraram 38 segundos. Ou seja, mais do que a metade para poder fazer isso. Por isso que a gente queria falar que a multitarefa não é verdade, não ajuda na sua produtividade e foca em fazer uma tarefa por vez. Agora, bora lá voltar para a apresentação. Aqui. Botar compartilhar aqui a tela. Espero que vocês tenham gostado da dinâmica, viu? Bora lá. Bom, agora continuando com as dicas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Continuando com as dicas, a gente vai falar um pouco sobre essa questão das tarefas, como esvaziar sua mente, para você conseguir ter um pouco mais de paz no coração, né? Isso funciona muito para mim, essa questão de esvaziar as tarefas da mente. Eu, quando estou muito agitada, eu pego um papel, anoto tudo que eu tenho para fazer, eu já consigo respirar. Então, e a gente também tem esse livro, né, para indicar Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Ele fala sobre o método GTD. Esse método, eu já dei uma lida nesse livro e realmente é muito bom. Mas eu procrastinei já um pouquinho e ainda não consegui aplicar ele totalmente na minha vida. Mas eu consigo tirar algumas dicas desse livro que são muito boas. Uma delas é essa questão de anotar suas tarefas e compromissos. Você anotar suas tarefas e compromissos e criar um sistema de organização confiável para você. Por exemplo, para mim funciona. Eu tenho a agenda do Google, eu tenho uma lista de tarefas
e tem um calendário mensal também impresso, que eu sempre gosto de anotar os compromissos do mês. Então, isso funciona para mim, mas eu já testei diversos métodos de organização, já testei no papel, já testei online, e realmente eu cheguei a esse método que atualmente é o que mais funciona para mim. Então, assim, a gente também está aqui para falar que não é uma receita de bolo. Cada um vai ter uma forma, né, que vai lhe agradar mais, que vai funcionar de fato. Então, é importante que vocês encontrem esse método de organização para vocês. E também é importante que seja um sistema confiável, né, que você vai conseguir ter certeza que todas as informações estão ali. E uma dica que a gente dá alguns aplicativos, né, para anotar, são o Todoist, o OmniFocus, o Abitica, o Notion e o Trello, que você utiliza para anotar suas atividades. Eu, particularmente, gosto bastante do Notion e do Trello. Eu já usei bastante o Trello, atualmente eu uso muito o Notion, porque ele é mais fácil, eu gosto mais da interface dele, eu gosto muito de ter também no celular e no computador, isso também é muito importante, porque aí eu consigo ter acesso de onde eu estiver, porque antigamente, o que eu fazia? Eu utilizava o Trello, mas eu não tinha o Trello no meu celular. Então, às vezes, eu acabava me perdendo. Eu tenho tal coisa para fazer, mas eu não estou com acesso ao computador agora, então eu não consigo ver o que eu tenho para fazer. Aí, às vezes, eu anotava no caderninho e anotava no Trello e acabava me perdendo. Então, essa questão de realmente ser um sistema confiável é importante por isso, porque às vezes você tenta se organizar. Eu já fiz muito isso, né? Tento me organizar, aí tá tudo funcionando na primeira semana. Depois eu me perco e fico, meu Deus, e agora? O que eu tenho para fazer? Qual a data de entrega de tal coisa? E não vai isso. E essa questão de você ter um sistema confiável é para você também ter não sobrecarregar, né, a sua cabeça. Você tem um sistema confiável, você sabe que aquilo ali funciona, então você não precisa ficar lembrando de tudo a todo momento, ficando preocupado, né? Você sabe que o seu sistema de organização vai te ajudar para você conseguir ter mais paz no coração, né? Como eu digo. E essa frase do Peter Drucker diz muito de que se você não pode medir, você não pode gerenciar, né? Então é mais isso de você ter sempre tudo anotado, ter as suas metas certinhas e você conseguir anotar as suas metas certinhas. Beleza, pessoal. Então, como a Carolyn falou, é muito bacana vocês usarem algum aplicativo para poder estar registrando as atividades de vocês e para poder também tirar todas as demandas que vocês possuem da cabeça para a sua mente não ficar te atormentando e tipo, quando você for dormir, você ficar lembrando daquilo. E outra dica que a gente reforça aqui é quebra as atividades grandes e estabeleça sempre um prazo. Como o Tim, né, da palestra falou, toda vez que a gente coloca um prazo, a gente cria esse senso de urgência, então o monstro do pânico vem ali te atormentar e falar, cara, você tem uma prova, você tem uma entrega, você precisa fazer isso, então coloca prazos. E o que é importante também de fazer é que você pode utilizar prazos que não seja necessariamente o prazo daquela atividade ali. Você pode colocar alguns prazos falsos, por exemplo, um dia antes, para você já ter tudo pronto, para caso aconteça algum imprevisto, você ainda ter tempo para poder rever aquela atividade. E a gente também recomenda muito utilizar o Google Calendário, porque ele é super visual. E aqui eu até peguei, por exemplo, como exemplo a minha agenda. Então, eu tenho 6 matérias aí, eu coloquei um bloquinho para cada matéria, e é super intuitivo você mexer nele. E aí o que ele permite também é que aqui em cima, depois das datas aqui, você consegue colocar, por exemplo, às vezes você tem um resultado de alguma prova que, sei lá, vai demorar 3 dias para sair. Você pode colocar isso, ou tipo um prazo de alguma entrega de um trabalho que vai demorar, por exemplo, 5 dias.
para você fazer até entrega, enfim. Você pode colocar essa linhazinha aqui para poder ficar mais fácil de lembrar e também entender quantos dias você tem para poder fazer aquela atividade. E algumas leis conceituais, que a gente vai falar um pouquinho, que elas, se compreendidas e aplicadas, podem fazer coisas absurdas. É a lei de Pareto e a lei de Parkinson. A lei de Pareto é a 80-20, né? Diz que 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Ou seja, um exemplo, 80% da receita de uma empresa é gerada por 20% dos produtos. Então, essa lei, o que ela quer dizer? Quer dizer que para a gente focar nas coisas realmente importantes, né? Para a gente não ficar focando nas firulas, para a gente focar, de fato, nas coisas que vão gerar resultado, porque são as pequenas coisas, os 20% da coisa que vão gerar 80% dos efeitos. Então, é importante que a gente entenda a relação do esforço e do resultado, que elas não são lineares, né? Ou seja, o perfeccionismo é seu inimigo. Porque às vezes a gente fica muito preocupado, ai meu Deus, eu preciso entregar isso, preciso entregar da melhor forma, fico focando ali, né, nos detalhezinhos, e às vezes realmente os detalhes passam e nem são percebidos, né? Então é importante a gente focar de fato nas coisas que são mais importantes. E agora falando da segunda lei, que é a lei de Parkinson, ela fala sobre que o trabalho ele se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Ou seja, uma meta vai durar o tanto de tempo que você determinar para ela, né? Por exemplo, se você acha que que nem voltando lá para a palestra, o cara falou que, por exemplo, em 90 dias ele tinha que escrever, vamos supor, 90 páginas em 3 meses. Esse era o tempo que ele tinha para fazer. Só que ele acabou fazendo em 2 dias, 3 dias, mais ou menos, e escreveu as 90 páginas. O que a gente quer falar com isso é que o tempo que você faz uma atividade é o tempo que você tem. Então, é o tempo que você coloca ali. Por exemplo, às vezes, você acredita que se você tivesse mais tempo, você poderia ter feito uma atividade melhor. Mas não necessariamente isso acontece, porque às vezes você pode ter mais tempo e fazer a mesma coisa, postergar, procrastinar e deixar para fazer ali faltando 5 dias ou 2 dias que a atividade precisa ser entregue. Então, nós tendemos a usar toda essa capacidade, os recursos disponíveis para executar uma tarefa. Então, quanto mais tempo a gente tem, mais a gente procrastina, mais a gente coloca ali. E quanto mais tempo você tem para fazer uma tarefa, mais você tende a demorar a concluir. Por isso que uma dica que a gente dá coloquem prazos para as tarefas e coloquem prazos, que não eu falei, prazos falsos. Por quê? Aí você vai estar fazendo, você vai se obrigar a fazer aquela tarefa e ainda vai ter um tempo ali para poder revisar ela. E aqui, como é que a gente pode colocar em prática essas duas leis, né? Fazer determinar os prazos apertados ali, os prazos falsos, ter um tempo para revisão também do que foi feito, então coloca um dia antes para você ter terminado tudo e depois ter ali um tempinho de um dia para poder revisar o trabalho, ver se falta algo, ver se dá para melhorar alguma coisa. Adicione também um tempo extra ao que você estimou, porque às vezes é muito disso. Por exemplo, quando você vai dar uma matéria que a maioria das vezes você tem dificuldade, você coloca ali no seu planejamento, você vai demorar 1 hora, mas você acaba levando 3, ou você fala que vai fazer alguma coisa do trabalho em 30 minutos, demora 3 horas também. Então, sempre coloca ali um tempinho a mais, uma gordurinha a mais, naquelas tarefas que você tem mais dificuldade, para poder não fazer um planejamento assim mentiroso. E também crie punições e recompensas para lidar com sua disciplina. Por exemplo, hoje eu terminei o relatório da faculdade, eu vou sair com os meus amigos, eu vou comer, sei lá, um chocolate, eu vou escutar uma música, vou ver uma série da Netflix. Isso daqui vai depender muito de você, entendeu? E aí, por exemplo, não consegui cumprir, vou passar o final de semana fazendo tal parte, eu não vou sair. Enfim,
Por isso que lá no início a gente falou que é muito importante vocês se autoconhecerem para poder estar fazendo isso. E outra dica também que a gente dá é que nunca preencham todos os espaços da sua agenda, porque sempre podem acontecer imprevistos. Por isso que é legal você sempre ter esses prazos falsos, para que mesmo aconteçam esses imprevistos, você ainda tenha tempo para terminar aquela atividade. E agora eu vou falar um pouco sobre as distrações. Quantas vezes você é interrompido no seu dia de trabalho? Pensando nas distrações internas e externas, né? Quando estamos executando uma tarefa e somos interrompidos, levamos cerca de 7 a 14 minutos para nos concentrarmos novamente no que estávamos fazendo antes. Então, às vezes, assim, você está lá executando uma tarefa, o telefone toca. Você está executando uma tarefa, chega uma notificação no seu WhatsApp. Você está executando uma tarefa no tempo que a gente estava tendo aula em casa, né? Sua mãe vai ali, bate na porta. Nossa, isso aconteceu demais. O cachorro late, o vizinho bate na porta, pede um copo de açúcar. Sempre tem essas distrações, né? E também tem as distrações as internas. Às vezes você está executando uma tarefa, fala, não, vou abrir uma aba para mim pesquisar tal coisa. Daqui a pouco você entra no Instagram. Ah, só vou ver uma coisinha aqui no Instagram. Quando você vai olhar, já passaram 2 horas. E você não voltou para executar a sua tarefa. E quando a gente se distrai, né, é muito difícil, porque realmente a gente demora mais um pouco a voltar a se concentrar. Então, a gente acaba perdendo tempo da execução dessa tarefa. E agora vamos pegar uma média de 10 minutos para retomar a concentração. E esses 10 minutos de concentração vezes o número de interrupções, aí você dá esse total, né, dá o tempo improdutivo que você teve. O tempo improdutivo que você teve durante o seu dia. Então, por exemplo, se você é distraído, por exemplo, 4 vezes ali, vamos supor que multiplicando esses 10 minutos, né, que é o tempo que você demora para voltar a se concentrar, já se foram 40 minutos do seu dia ali só interrompendo, só que você perdeu tentando se concentrar. Então, por isso que é muito importante você estar atento ali no seu ambiente às distrações que você está tendo também. E essas distrações, elas nos custam muito caro, né? Se a gente perdeu ali 2 horas no nosso dia que a gente poderia estar, por exemplo, lendo um artigo para fazer o resumo da resenha. Então, essas 2 horas, por exemplo, podem ser umas 2 horas que se a gente tivesse executado no tempo certinho, a gente poderia estar ganhando, por exemplo, em sono, a gente poderia estar ganhando fazendo um passeio com a nossa família, fazendo um passeio com o cachorro. Às vezes, aquele tempinho que a gente fala, eu não tenho tempo para fazer atividade física, às vezes está aí nos momentos que a gente se distrai, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter uma gestão de tempo realmente para a gente conseguir organizar tudo isso certinho e a gente conseguir fazer tudo que a gente pretende no tempo que a gente tem. Todo mundo tem 24 horas no dia, porque algumas pessoas conseguem e outras não. Então, ao estabelecer os horários para as atividades, se prenda exclusivamente a ela. Retire todas as distrações. Eu, por exemplo, eu tiro as notificações de celular. Eu tento afastar, assim, tudo que... Tento também fazer uma coisa que foi muito importante para mim. Deixar só a aba do que eu estou fazendo aberta. Às vezes, a gente vai abrir um monte de aba no computador e fica chegando alguma notificação, a gente fica mudando de aba, às vezes muda de aba ali sem querer e já acaba se distraindo. Então, é muito importante a gente manter um foco total nessa tarefa que a gente está executando. Uma coisa que eu também utilizo bastante é o Forest. É um aplicativo que você tem no celular, que ele vai construindo uma árvorezinha. Você coloca ali, por exemplo, 25 minutos.
Aí você vai executando essa tarefa em 25 minutos, ele vai construindo uma árvorezinha. Se você quer parar para entrar em alguma coisa no celular, ele fala assim, poxa, você vai destruir essa arvorezinha, se você entrar, vai destruir, você não vai conseguir construir essa árvore, então assim, né? Dá um quentinho no coração, aí você fala, não vou destruir essa árvorezinha, vou continuar executando. E ele bloqueia também, tem como você colocar para bloquear os seus aplicativos, né? O seu WhatsApp, o seu Instagram, então também para não chegar a notificação. E isso. E também o que acontece, a gente também tem dias ruins, não é sempre que a gente acorda feliz da vida, vou para a faculdade, vou ler uma resenha, vou ler um artigo para fazer uma resenha, mas é importante que nesses dias ruins a gente não deixe que eles tomem conta da gente, que a gente não deixe que, por exemplo, eu estou num dia ruim, hoje eu vou tirar esse dia todo, vou assistir um filme, não vou para a aula, não vou ler aquele artigo que eu tinha planejado para ler hoje, e vou ficar aqui dando bobeira. Aí o que acontece? No dia seguinte, a gente está com as demandas que a gente tinha para aquele dia seguinte, mais as demandas que a gente não fez num dia que a gente não estava muito bem. Então, a gente acaba acumulando mais e talvez o que era para ser só um dia ruim se tornaram 2 dias ruins, uma semana ruim, um mês ruim, um semestre ruim, né? Então, é muito importante nesses dias ruins a gente ter um equilíbrio entre os afazeres e o descanso. Assim, quando tiver nesse dia ruim, vai fazendo aos pouquinhos. Pega, fala, eu vou ler, tenho 20 páginas de um artigo para ler. Hoje eu vou ler 5, porque hoje eu não estou muito bem, eu vou ler 5, vou ali tomar uma água, vou ali tomar um sol, vou fazer um lanche. É importante você respirar também. Você, entre uma atividade e outra, você respire, você saia, vá tomar uma água, vá fazer... Por exemplo, fala, eu quero entrar no Instagram, marca ali 10 minutos, fala, nesses 10 minutos eu vou entrar no Instagram, mas depois você torna para sua atividade. Essa questão de aquecer o coração, às vezes é um mimo, assim, vou comer um chocolatinho hoje para aquecer o meu coração, ou vou fazer um lanche gostoso, eu estou num dia difícil, mas eu vou executar essa atividade, depois eu vou fazer um lanche, e depois eu volto para a atividade, vou acabar mais cedo, vou dormir um pouco mais cedo para descansar. Como minha mãe sempre diz isso, ela fala que nada melhor do que uma noite de sono para curar um dia ruim, né? E eu acredito muito nisso, realmente. Eu sempre, quando estou num dia difícil, quero terminar logo minhas atividades, aí eu termino um pouco mais cedo, depois eu vou dormir mais cedo, quando dá, né? Porque eu tenho um bebê, então, assim, não é sempre que dá para dormir mais cedo, a gente dorme quando a criança dorme. E depois que a gente dorme, a gente acorda no outro dia e realmente é um dia diferente, né? Então, nesses dias ruins, é importante que a gente prossiga e não que a gente pare. Que a gente prossiga devagarzinho, mas que prossiga. E como a Caroline falou também, vai ter momentos que a gente vai precisar dizer não, para manter o nosso foco, e para realizar as tarefas com eficiência e qualidade. Aqui é muito importante que lá atrás, quando vocês definiram, por exemplo, a importância daquela meta, a importância de você estar fazendo aquilo ali, vai te ajudar muito aqui. Por quê? Porque você vai saber o que é importante ou não de você estar fazendo naquele momento. Então, por exemplo, você tem que fazer um trabalho ali em grupo, porque precisa ser entregue na semana que vem, e você já quer adiantar para não prejudicar seu final de semana. Cara, vão vir assim, coisas dentro da sua semana, às vezes seu amigo te manda mensagem, sei lá, vamos jogar videogame, vamos sair e não sei o quê. E você precisa ali manter o foco, saber o que é importante para você ali no momento, para você conseguir cumprir aquela tarefa. E muita gente às vezes tem receio de dizer não por, sei lá, achar que a outra pessoa vai ficar chateada por você fazer aquilo, mas pelo contrário, quando você começa a dizer não e falar para a pessoa, olha, eu não posso porque eu tenho um trabalho importante para entregar, ou eu tenho um relatório para fazer, ou não, eu vou passar aqui mais tempo com a minha família, você passa a ser mais respeitado, porque as pessoas entendem que você valoriza o seu tempo. Então, quando você começa a dizer não, não é questão de que você está sendo grosseiro com as outras pessoas, mas naquele momento aquela atividade ela precisa ser feita, ela é importante para você. E as pessoas vão começar a te respeitar por conta disso. Tanto que quando elas forem te procurar, elas vão saber
em quais momentos até melhor procurar você, porque sabe que ali o seu tempo ele é precioso e você tá ali trabalhando, tá estudando, tá fazendo outras coisas e não vai se distrair com qualquer outra demanda. E aí, o que a gente recomenda aqui também é que muitas vezes, quando a gente está fazendo as coisas, tem aqueles momentos que você está super produtivo e você tem outros momentos que não quer fazer nada, quer literalmente ver sua cama, deitar e dormir e que vida que segue, né? Você não quer fazer nada. Por isso que é importante que outra dica que a gente dá para vocês é conhecer os maiores momentos de produtividade que vocês têm. Eles se perguntam, como é que a gente faz isso? Vocês vão pegar uma tarefa que vocês consideram difícil e testar fazendo ela em diferentes momentos do dia. Por exemplo, vou pegar o meu caso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito produtiva de manhã. Então, ali, por exemplo, das 7 até meio-dia, meu cérebro, ele flui, assim, muito bem. Eu começo, tipo, fazendo as coisas, eu demoro menos tempo para fazer as demandas que eu preciso fazer, e eu me sinto até bem fazendo. Agora, quando, por exemplo, dá depois do almoço, dá aquela ressaca não, aquela preguicinha, aquela vontade de dormir, né, pós-almoço, aquele desânimo. E aí, quando chega a noite, então, que é muito ruim, porque eu só penso em dormir. E eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, eu não consigo virar à noite fazendo mil e uma coisas, é, é, produzindo, porque isso prejudica bastante o meu sono. E aí, no outro dia, eu perco um dia todinho, porque, por exemplo, eu tô cansada, não dormi direito. Então, é legal vocês fazerem atividades de manhã, à tarde, de noite, até de madrugada, e ver como é que você melhor funciona, porque cada pessoa vai ser de uma maneira diferente. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, eu prefiro de manhã e aí eu prefiro dormir para acordar no outro dia mais cedo e fazer as coisas. Agora, tem gente que dá, sei lá, 7 horas, 10 horas da noite, começa a ter uma produtividade alta e vai até as 2, 3 horas da manhã de boa. E aí, o que é importante você entender que é importante é que você adaptar a sua rotina. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que vai até 2 horas da manhã, não tem nenhum problema se acordar, por exemplo, às 10, para você ter uma rotina de sono ali regulado. Sabendo o quê? Que você está aproveitando o horário que você tem de produtividade a seu favor. Por isso que é legal, aqui não é legal você ficar se comparando, entender realmente que aquele horário ali ele é bom para você, mas não necessariamente vai se adequar para outra pessoa. E aí, dentro das suas atividades também, identifique aquelas atividades que são mais estratégicas e outras que são automáticas. O que isso quer dizer? Tipo, quando maior raciocínio exigir de você no momento de execução de uma atividade, você alocar para o seu maior momento de produtividade, porque o seu cérebro ele vai estar mais tranquilo, ele já vai estar mais apto a querer fazer aquilo ali do que se você colocar no momento que você já está cansado, no momento que você, sabe, facilmente vai se distrair. Então, saiba isso. Então, por exemplo, atividades da faculdade, do trabalho, aloca no seu momento de maior produtividade e outras automáticas, mecânicas, ou que não são tão boas, você pode ir para outros ambientes para favorecer você fazer aquela atividade. Então, por exemplo, ir para uma biblioteca, fazer uma call de estudos com seus amigos, ou fazer ela em partes menores, né? Por exemplo, você tem que ler um livro e tal, mas ler livro para você é muito ruim. Você pode colocar no seu horário de maior produtividade, mas também, caso você não tenha assim, muito tempo, porque você está ocupado com coisa da faculdade ou também do trabalho, você pode colocar ali uma meta menor dela. Então, ao invés de, sei lá, ler 5 páginas, 10 páginas do dia, coloca ler uma página ali, sei lá, depois do almoço. Às vezes, aquele um pouquinho que você faz ali todo dia já te ajuda. E aí também, o que a gente quer falar para vocês é sobre o flow, que é o estado que vocês vão ter a maior produtividade. E como é que funciona esse estado? Ele é um estado que você consegue conciliar a dificuldade de uma tarefa e a habilidade que você tem. Então, aqui, quando
tá nessa setinha azul aqui, que é o estado de flow, quer dizer que a habilidade que você tem, ela é congruente com a dificuldade da atividade. Por quê? Quando você tem uma atividade que ela tem muita dificuldade, você tem pouca habilidade, isso gera um estresse, uma ansiedade, uma frustração em você, porque você fica, às vezes, se sentindo incapaz, achando que não dá conta, mas não é isso, é porque às vezes a dificuldade da tarefa está muito maior do que você consegue ali no momento. Então é legal você diminuir um pouco a tarefa. Por exemplo, às vezes você tem que entregar, você colocou lá que vai entregar 3 partes de um relatório em um só dia. E aquilo ali, sei lá, tá te travando, você tá ficando ansioso em poder fazer aquilo ali. Dependendo do prazo que você tiver, você pode quebrar e falar, não, eu vou, ao invés de fazer 3 partes do relatório de uma vez só, eu vou fazer um em 3 dias, porque aí cada dia eu posso focar, e aí isso relaxa mais, desestressa mais o seu cérebro. E também quando você tem uma habilidade muito grande e você tem uma dificuldade baixa, você entra na zona do tédio, no relaxamento, no controle, que aí o macaco, né? O macaco da gratificação instantânea vai lá perturbar você e falar: ah, não, deixa isso para depois, você tem tempo. Não, não precisa fazer isso. Por quê? Porque aquela atividade que você está fazendo, às vezes, não está interessante para você. Então, busca aumentar um pouquinho a dificuldade ou buscar uma forma diferente de fazer ela, tá? E aí, como é que a gente pode entrar no estado de flow? Reforçando de novo aquela dica, limpa sua mente. Então, o estado de flow é o maior momento que você precisa ali, tá com sua presença total. Então, é muito legal você ter ali um caderninho para você poder anotar todos os pensamentos, todas as pendências que vierem à sua cabeça, deixar ali anotado, para depois, posteriormente, você verificar, porque às vezes você senta para fazer uma atividade da faculdade, aí você lembra que, sei lá, tem que comprar pão, você tem que entregar, você tem que fazer uma prova daqui a 2 semanas, seu chefe está pedindo um relatório no Excel com dashboard, tem que levar seu cachorro para passear, vai ter o aniversário do seu amigo no final de semana, enfim, você senta e vários pensamentos começam a te perturbar. O que você faz? Você pega assim, um papel, se você for de papel, se não, você pode pegar o bloco de notas do celular mesmo e só anota. Ah, levar o cachorro para passear, que não sei o que não sei o que. Isso pode ser muito simples de fazer, mas isso alivia bastante os pensamentos do seu cérebro, porque ele não fica mais pensando naquilo. Meio que seu cérebro falou, ah, tá, depois eu penso nisso. E aí ele esquece e te deixa com espaço ali para focar. E corte as interrupções, porque como a gente viu, né? Cada interrupção que acontece com você leva em média 10 minutos para você voltar à sua concentração. Então, isso num dia, se você for interrompido já 6 vezes, já foi, né, 1 hora do seu dia só com interrupção, que poderiam, que né, a Carolina falou, ser gasto de outras formas, né? Passar mais tempo com a família, dormir, ou às vezes até ter um tempo mais para você. Então, aqui, resumindo, o estado de flow é muito importante. Você aproveitar o horário de maior produtividade que você tem, limpar a sua mente para focar totalmente aqui no presente, deixa até uma listinha assim do lado. Você está lá executando, lembrou de fazer alguma coisa? Anota e volta. E corte todas as interrupções. Se você não consegue estudar em casa, por exemplo, tem a biblioteca central, faz uma chamada com seus amigos, para conseguir se concentrar. E aqui a gente tem uma dicasinha, ela é um pouco polêmica, porque tem gente que diz que funciona, tem gente que diz que não funciona. Por exemplo, para mim, isso daqui ajuda, que é o famoso Lo-Fi Study Music, que você pode colocar no YouTube, e é uma live lá que fica ao vivo, e, tipo, assim, ajuda para se concentrar. Tem outros amigos meus que dizem que não funciona, não gosta, prefere não ter nada ali no ouvido para ajudar a se concentrar. Mas isso daqui é muito de teste, então a gente recomenda isso daqui, testem e ver se funciona para você ou não. Porque isso daqui ajuda até a diminuir, às vezes, a distração que você tem no ambiente. Às vezes você está ali se distraindo qualquer coisa, a música ali, ela te ajuda a focalizar em uma só coisa que você tem que fazer. E quando você está com muita dificuldade em focar, uma técnica que você pode utilizar é a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Esse é um ciclo Pomodoro. O que
o que que você faz para utilizar essa técnica? Você lista tudo que você tem para fazer, faz uma listinha de tudo que tem para fazer, você coloca um cronômetro ali no celular. Aquele aplicativo que eu citei para vocês, o Forest, ele também funciona como essa técnica Pomodoro. Você consegue intercalar esses ciclos de concentração, né? Por exemplo, você coloca 25 minutos ali, foca, executa aquela tarefa, 5 minutos você descansa. Depois volta, 25 minutos, executa aquela tarefa e descansa. Não, o Forest não é pago. Ele é um aplicativo que tem uma folhinha, você coloca lá na Play Store ou na Apple Store. É um aplicativo que tem duas folhinhas, assim, como se fosse uma mudinha de uma árvore. Você pode baixar e ele é gratuito. E muito bom, inclusive. O ciclo Pomodoro é isso, né? De você intercalar. Ah, não sabia que era pago para iOS. Mas para Android eu sei que é gratuito. E o ciclo Pomodoro é isso, de você focar e você descansar um pouquinho. Então, realmente, se não tem um aplicativo também, você pode utilizar o cronômetro do celular, pode utilizar um relógio de pulso, um despertador. E uma coisa que acontece também muito no Pomodoro é para você utilizar também naqueles dias difíceis. Você começa fazendo ali, falar, só vou executar essa tarefa em 25 minutos, aí descansa um pouquinho. De repente, no próximo ciclo, passou 25 minutos. Aí você descansa um pouquinho. Você vai entrar no próximo ciclo de 25 minutos, às vezes você está mais concentrado, já está executando bastante. Aí você fala, não, nem vou focar, nem vou fazer esses 5 minutos de descanso e acaba entrando já no estado de flow, né? Como a Elo disse anteriormente também. E qual é o principal aprendizado da técnica Pomodoro? É aquele aprendizado de que realmente você não é uma máquina, então é importante você intercalar os seus momentos de descanso e de produtividade, né? O momento que você foca e o momento que você descansa para realmente descansar sua mente, para você tomar uma água, para você se esticar, e também não, é importante que você não passe o dia todo sentado, seja para estudar, seja para trabalhar, né? E uma coisa que o Pomodoro também traz é você aprender a como recarregar a sua energia. Eu, por exemplo, eu recarrego a minha energia quando eu faço uma atividade física, quando eu saio com a família, quando eu tiro um tempinho ali, às vezes se eu estiver em casa, por exemplo, trabalhando ou estudando, eu tiro um tempinho se meu filho estiver ali comigo, eu desço ele na praça, tomo uma água, desço na praça uns 15 minutinhos, tomo um sol com ele, jogo uma bola com ele. E realmente é um momento que recarrega a minha energia. E é ver uma série, jogar um videogame, né? Eu não sou muito do videogame, ver um vídeo do Casimiro. E é isso, para você recarregar a sua energia, para você voltar focado, mais desestressado para a sua tarefa. Mas é importante também que a gente não deixe esses momentos de recarregar, que a gente está recarregando a energia, por exemplo, eu vou assistir um filme. Aí você coloca um filme e assiste. Vou assistir mais um. Aí você acaba procrastinando. E daqui a pouco vem o macaco do pânico e você fica, ai meu Deus, e agora eu tenho uma entrega para fazer e está chegando o dia, eu não fiz nada, mas assisti vários filmes. Mas aí você acaba ficando estressado naquele momento que era para você recarregar a sua energia, né? Quando você pensa, poxa, eu poderia ter assistido só um filme, assistir 3. Para que isso? Isso acontece muito com série, né? Eu parei de assistir série por conta disso, porque eu ficava viciada e eu não conseguia parar de assistir. Então era bem difícil. E agora a gente vai dar uma resumida, né, de como aplicar tudo isso que a gente falou durante esse tempo. E como a gente aplica tudo isso é com planejamento. Sem isso, todo o resto será em vão. O que acontece? Muita gente fala, eu vou tirar um tempo para me planejar, já vou estar tirando um tempo de algo que eu poderia estar executando, mas acaba que esse planejamento vai ser, por exemplo, eu faço planejamento da semana ali do domingo. Domingo tem 24 horas. Eu tiro 1 hora para planejar a minha semana, e a semana consegue fluir
perfeitamente. Perfeitamente não, né? Porque sempre tem uma coisinha ou outra. Mas eu consigo pelo menos saber o que eu vou fazer aquela semana, os horários que estão blocados ali para me realizar as tarefas. E realmente, uma semana com planejamento é uma semana completamente diferente de uma semana sem planejamento. E é importante também a questão do planejamento, não só para a semana. Eu gosto também de fazer um planejamento mensal de tudo que eu vou fazer. Como eu disse, eu tenho gosto de ter o calendário impresso, né, que eu sempre vou olhando ali o que eu tenho para fazer no mês. Também é importante você fazer um planejamento sempre anual, né? Tem aquelas metas de final de ano que a gente faz para virar o ano. Eu gosto de fazer o planejamento anual e 2 vezes de 2 em 2 meses eu vou verificando se eu estou fazendo alguma coisa, se realmente está fluindo para que aquela meta se realize, né? Porque às vezes a gente faz o planejamento em janeiro ou em dezembro, a gente só vai olhar o planejamento em janeiro do outro ano, quando a gente vai fazer de novo, a gente percebe que não fez nada do que foi planejado. Então é importante a gente sempre ter planejamento e ter esses pontos de checagem, né? Para a gente ver realmente se está sendo realizado ou não. O planejamento da semana também é importante que a gente, por exemplo, fiz o planejamento da semana, aí eu faço as minhas atividades ali do dia, final do dia eu chego, dou uma olhada, falo, realmente eu não fiz tudo que eu tinha para fazer e remanejo a minha tarefa. Eu posso fazer isso amanhã, encaixo em algum horário, eu posso fazer em algum outro dia. Isso é realmente importante, não é? Esse planejamento é realmente muito importante. E como fazer um planejamento diário, né? Aquilo que eu falei, à noite você dá uma olhadinha ali na sua agenda, verifica o que você cumpriu, o que você deixou de cumprir, se as novas demandas tiverem surgido, você acrescenta na agenda, dá uma revisada sempre no seu planejamento semanal também, para você verificar se está tudo certinho, se algo vai ser adicionado, se não vai. É uma coisa que eu gosto de colocar sempre, como ela mostrou, né, no Google Calendar. Você coloca as suas aulas frequentes, né? O que vai acontecer, você já coloca até terminar o semestre. Aí você sabe que naquele horário ali você sempre vai ter aquela aula. É importante também para você conseguir se organizar, coloca um horário ali coloca horário para tudo. Ah, eu vou acordar a tal hora, eu vou tomar café, depois eu vou tomar um banho, depois coloca também o tempo de deslocamento, né? É importante. E pense no que você vai fazer no seu pessoal e no seu profissional e sempre reduz os custos da ação, né? Que é aquilo. Eu tenho um livro de 200 páginas para ler, eu vou dividir. Eu vou ler 5 páginas hoje, leio 5 páginas amanhã eu vou ter mais tempo, eu vou ler 10. E quando a gente vê, a gente já acabou realmente aquele livro de 200 páginas que a gente falou, poxa, eu nunca vou conseguir ler um livro de 200 páginas. E a gente consegue se a gente for dividindo em pequenas ações. E aqui, gente, dando umas dicas finais que a gente queria falar para vocês. São coisas óbvias, porém, assim, esquecidas, que a gente negligencia, mas que faz uma baita diferença na nossa rotina. E um deles é a questão sobre o sono. Então, assim, a gente recomenda muito vocês cuidarem do sono. Por quê? Os especialistas do Centro de Pesquisa Henry Ford de Distúrbios do Sono afirmaram que o número de pessoas que precisam de menos de 5 horas por noite e que a gente queria, né, dar aquela atenção, porque sempre tem gente que fala que eu consigo dormir 6 horas, eu consigo dormir 5 horas, 4 horas por noite. Só que o que acontece? A gente chama atenção para isso, por quê? Porque o sono é o momento que o seu corpo ele vai condensar todas as informações que você teve ali ao longo do dia. Então, é muito importante você permitir para o seu cérebro fazer esse processo, porque senão acaba que você se torna uma pessoa esquecida, você não processa direito as informações, e o que é muito importante também no sono é que o cérebro ele costuma fazer novas conexões. Então, às vezes, você fica pensando, por exemplo, como é que eu posso melhorar um processo na minha empresa?
por exemplo, ou sei lá, como é que eu posso fazer, apresentar o seminário da faculdade de uma forma diferente? Você fica pensando em novas alternativas, e o sono é muito importante porque ele permite fazer essas novas conexões. Porque o seu cérebro, ele, apesar de estar no horário assim, mais tranquilo, ele vai ficar pensando naquilo ali e vai pegar as informações que você teve ali no dia com as que você já teve ao longo da sua vida e fazer novas conexões. Só que quando você não dá atenção para isso, o seu cérebro acaba não fazendo isso e você acaba também ficando mais cansado. E aí, voltando aqui para o instituto que fez essa pesquisa, eles perceberam que as pessoas que precisam de menos de 5 horas por noite é um total de zero. Exatamente. Nenhum ser humano que dorme 5 horas por noite durante muito tempo, então, assim, no longo prazo, vai ter uma saúde muito boa. E, óbvio, a gente sabe aqui que tem dias e momentos, né, que a gente passa por situações mais conturbadas, que realmente a gente não tem muito tempo, mas é importante salientar que você precisa dar um prazo para isso. Então, se você está dormindo mal, seja porque você se dispôs a fazer um trabalho, virar à noite, coloca um prazo para aquilo ali, sabe? Não faz com que o seu corpo fique naquele sistema ali três, por mais de 3 meses, porque isso no longo prazo prejudica bastante o seu corpo. A gente sabe que tem dias que você vai virar à noite, vão ter mais demandas, mas é muito importante você parar e pensar também que você precisa ajustar algo na sua rotina. Né? Então, a gente recomenda aqui dormir entre 7 e 9 horas, porque isso vai fazer uma baita diferença em você fazer novas conexões e absorver também as novas informações que você está tendo ali no dia a dia. E, além disso, né, tem as questões também do cuidado com a saúde, né? As pessoas que não dormem direito ou têm essa rotina, assim, muito precária de sono, tem mais propensão a desenvolver obesidade, doenças cardíacas, diabetes, dificuldades para aprender e memorizar, e também diminuição cognitiva generalizada, justamente por conta disso, porque o sono é o momento mais importante, que o cérebro vai pegar todas as informações que você teve ali ao longo do dia e vai condensar tudo ali, criar novas conexões, armazenar dentro da sua memória de longo prazo, então ficar ali as informações mesmo no seu cérebro. Quando você não dorme, as informações elas fazem às vezes que nem água, evaporam, e aí você fica ali parecendo um zumbi, não consegue criar novas conexões, não consegue gerar novas ideias, e às vezes não consegue resolver uma coisa que é simples ali na sua rotina, mas que por conta da falta de sono acaba gerando mais estresse e você também não consegue ter essa qualidade no raciocínio também. Por isso, não se ganha tempo ao dormir menos, sempre se perde. Então, por isso que a gente fala aqui que uma das coisas que é bastante importante vocês prestarem atenção é sempre esse cuidado com o sono, porque o sono faz toda a diferença. E aquela coisa, se você é uma pessoa diurna, como eu, cara, dorme cedo, nem que você dorme 9 horas e você acorda assim 5, 6 horas, isso faz uma baita diferença para você, porque você vai conseguir raciocinar melhor. E, por exemplo, se tem pessoas que conseguem ter um momento de produtividade de madrugada, tem esse momento e se permita acordar mais tarde também, porque é importante ter esse cuidado com o sono. Por isso que a gente fala que não comparem a rotina de vocês com a de ninguém, porque cada um aqui é único, cada um funciona de uma forma diferente. Por isso que é importante ter essa atenção. E aí, algumas dicas que a gente faz aqui para vocês terem essa atenção, esse cuidado com o sono, é buscar uma hora fixa para sempre dormir e acordar. Então, por exemplo, tem pessoas aqui que vão para estágio, moram longe também. Então, cara, sei lá, determina que na sua rotina você vai dormir 10 horas e acordar às 5 da manhã, por exemplo. E faz isso todo dia, porque com o tempo o seu corpo ele vai até se acostumar e, e ele vai acordar naturalmente sozinho, né? O seu relógio biológico se ajusta e você começa a acordar naquele tempo.
E também isso é para dar uma disciplina para o seu corpo, porque o que importa assim na hora do sono é que quando, por exemplo, você estabelece que 10 horas você vai dormir, ou 11 horas você vai dormir para acordar 6, 7, o seu corpo, quando vai dando, por exemplo, umas 8, 9 horas, ele já vai se preparando para dormir, porque ele sabe que às 11, às 10, você vai ter que dormir, então o corpo meio que já tem essa preparação. Por isso que é importante sempre definir uma hora fixa para dormir, para acordar. Outra coisa muito importante, evite telas antes de dormir e, se for possível, use um filtro de luz azul no computador, no celular, porque isso daqui é muito importante, porque a iluminação acaba afetando a produção de melatonina no, no seu cérebro, que é a substância que vai fazer com que você consiga dormir. Porque o que acontece? Quando está escuro, nosso cérebro ele consegue produzir a melatonina e conseguir fazer com que o seu corpo ele descanse, diminua as atividades nas células também, e aí você consiga ali ter uma concentração maior e conseguir dormir melhor para ele poder estar ali fazendo novas conexões, tá condensando as informações do dia. Só que o que acontece? Quando você fica muito exposto às luzes de celular muito antes, assim, antes de dormir, isso acaba prejudicando. E aí é aquelas coisas, né? Que às vezes você senta na cama sem o celular, mas demora 2, 3 horas para dormir, porque o seu cérebro ainda está acordado, ainda está pensando. A gente recomenda, assim, que umas 2 horas antes de você dormir, mais ou menos, você já cortar ali o contato e talvez substituir por um livro ou por alguma coisa assim para acalmar mais o seu cérebro. Quando você também for dormir, deixe o ambiente mais escuro, justamente por conta disso. Então, bloqueia a luzinha de modem, de TV, coloca o celular com a tela para baixo também, para ele não ficar apitando. Tire a notificação também, para você não ficar acordando. E a gente recomenda também vocês pesquisarem sobre higiene do sono, que vão dar dicas mais detalhadas sobre como vocês podem cuidar ainda mais da rotina de sono de vocês. E antes de passar para as dicas do coração, uma coisa importante também de sono, já é uma dica do coração, vocês acordarem e não irem direto mexer no celular, né? Isso é muito importante também. Vocês acordam, tomem o banho de vocês, ou tomar um copo d'água, pensar no que vocês têm para fazer, aí depois vocês olham o WhatsApp, porque às vezes a gente chega a demanda do trabalho, por exemplo, ali no WhatsApp, a gente já vai olhar, já vai querer resolver e já acaba atropelando o dia, né? Então é importante que assim que vocês acordem, assim, ao acordar, não olhem direto o celular, né? Não, às vezes até um ponto de distração também. Às vezes a gente pega, acorda, vai olhar o Instagram. E já passou 1 hora, 1h30. E a gente já está atrasado, já perdeu o ônibus. Então, isso é muito importante também. E agora, de consideração, é a notificação de mensagem não lida. Uma coisa que eu utilizo bastante é essa notificação de mensagem não lida. Às vezes a gente olha a mensagem no WhatsApp, mas a gente não consegue responder ali no momento. Então, a gente vai lá e coloca que ela ainda não foi lida. Então, quando eu, por exemplo, recebi uma demanda de trabalho, eu abri a conversa ali e para eu não ficar perdida, esquecer aquela demanda, não conseguir anotar ali na hora, foi algo rápido, eu coloco essa notificação de mensagem não lida. Tem ela no WhatsApp, também tem no Telegram, no e-mail também, vocês conseguem colocar como e-mail não lido, porque aí depois você vai abrir, cheguei no trabalho, abre o WhatsApp de novo e tá ali a mensagem ainda como se ela não tivesse sido lida, então eu não perco a informação, né? Uma outra dica é final de semana estruturado, porque às vezes a gente tem uma semana ótima, ocorreu tudo bem, e no final de semana a gente queria não exatamente executar alguma atividade de trabalho, mas eu queria fazer uma unha, eu queria tomar um café da manhã com mais tempo, queria ir no shopping resolver alguma coisa, queria jogar um jogo, assistir tal filme, e às vezes o tempo vai passando, a gente se perde ali no
no Instagram, você perde ele no YouTube e realmente não faz o que a gente queria fazer. Aí chega fantástico no domingo e a gente não fez nada do que a gente queria no final de semana, e aí a gente fica frustrado, né? E tem o Forest também. Ah, e do final de semana estruturado eu também sempre coloco assim, pego o Notion, coloco em checklist, né? Coloco aquelas caixinhas de check e vou colocando. Ah, esse final de semana eu tenho, por exemplo, unha agendada, eu quero visitar, ir no CCBB, quero fazer um piquenique no parque, vou visitar a minha avó, algo assim. E vou conferindo ali também o que eu quero fazer no final de semana para realmente a gente não ficar com essa sensação de frustração e às vezes também não acabar juntando com as demandas da semana, né? O final de semana é sempre um pouco mais tranquilo, então é realmente um momento também para a gente tirar para a gente. E outra dica é o Forest, né? Falei várias vezes, utilizo bastante, já tenho uma floresta construída, porque realmente me ajuda bastante o Forest. E a outra dica é você encontrar a melhor forma de organização para você. E acho que ela está em todas as redes sociais. Está no YouTube, ela tem um blog, tem Instagram, tem podcast. É a Thais Goldinho, do Vida Organizada, ela fala sobre diversos métodos de organização. Então, eu tenho certeza que se vocês forem lá ouvir algum podcast delas, vocês vão entender sobre mais alguns métodos de organização e achar um que se encaixe melhor para vocês. E alguma dica você quer dar, Lu? E só complementando também o que a Caroline falou, de última dica aqui, é que, assim como a atenção que vocês têm que ter também com o sono, voltando naquela dica lá de ver o que também, quando a gente fala de gestão de tempo, não é só vocês também se preocuparem em o que deve ser feito, mas ter os momentos de descanso. Então, gestão de tempo é também você gerir o seu lazer, o seu descanso, e ver também sempre vendo coisas que recarreguem a sua energia. Então, às vezes, uma meditação, às vezes, um exercício físico, às vezes você, por exemplo, está muito estressado dentro da sua semana, porque você não tem algo ali que você possa descontar. O exercício físico, ele é muito bom para isso, sabe? Tem academia, tem corrida, tem, sei lá, pilates, dança, vôlei, vários esportes. Pode ser até algo mais mental, né? Por exemplo, como xadrez. Mas que você tenha ali dentro da sua semana algo que realmente você possa descarregar as suas energias e não ficar só ali acumulando. Não pense só em coisas que você deve fazer, mas pense em coisas que também você pode recuperar e descarregar a sua energia. O exercício físico, ele é fundamental, ele também ajuda bastante nisso. E reforçando também a questão da dica do sono. Sério, gente, é uma coisa assim que quando vocês podem fazer, quando vocês fazem, é uma coisa que melhora, assim, 100% a energia de vocês. Se vocês terem um horário para dormir, um horário para acordar, todo dia ali, o mesmo horário, já melhora e muito a produtividade de vocês. Eu falo isso por experiência própria. Então, de dica final, era isso. Agora, você tem outra dica também, Caroline? A gente pode passar. Acho que é isso. E essa questão, outra coisa que eu lembrei, essa questão do final de semana estruturado, não é para você ficar doido ali, ai meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É realmente só para você ter uma noção do eu quero fazer isso, não deixei nenhum horário agendado para aquilo, mas eu quero fazer isso durante o final de semana. Então, quando eu sentir que é o momento ali, eu faço e realmente chega no sábado, no domingo à noite, na hora do Fantástico, eu falo, nossa, meu final de semana foi tão gostoso, foi tão bom, fiz tudo que eu queria fazer. Não é para você ficar se cobrando, né? Para realmente você se sentir satisfeito depois, no domingo, na segunda também. Né? E agora a gente queria perguntar para vocês, se vocês preferem ser um bilionário de 90 anos ou um jovem com salário modesto? Digam aí no chat, quem quiser, abra o microfone. Hello, o que você gostaria? Vou parar aqui de compartilhar para poder ver a resposta de vocês. Bora. Ó, a maioria do pessoal tá falando jovem. Jovem bilionário seria bom também. Boa. Jovem.
A pergunta, Ana Carolina, é se você prefere ser um bilionário de 90 anos ou um jovem com salário modesto. Jovem bilionário. Já tem um corpo velho, passa o dinheiro pra cá. Ai, ai. Boa, o pessoal do chat tá animado aqui. Boa, a maioria do pessoal respondeu aqui, questão de ser um jovem, né? E o que isso quer dizer, né, Carolyn? Qual é a lição de moral que a gente tem com isso? Isso não importa se você é jovem, com salário modesto, ou se você é um senhor milionário, né? Um senhor de 90 anos milionário. O importante é o que você faz com o seu tempo, realmente. Se você aproveita o seu tempo da melhor forma, se você tem uma gestão de tempo, se você consegue trabalhar, se você consegue ter um lazer, isso é o que realmente importa, né? É isso mesmo, gente. Isso mesmo, Carolyn. Então, a gente queria aqui abrir para vocês, queria agradecer a presença de cada um e a gente queria abrir agora para perguntas. Se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário, podem mandar no chat ou abrir o microfone. Obrigada, pessoal. Eu gostei de... E aquela coisa, gente, é o que a gente tira assim, muito de gestão de tempo, é aquilo, é o básico bem feito. Se você fizer o básico, cara, sua rotina já melhora muito, assim. Eu costumo até pensar em 3 pontozinhos que é para cuidar da energia mesmo, né? A sua energia. Então, é sono, exercício físico e alimentação. Se você cuidar desses 3, cara, sua produtividade já aumenta assim muito, porque às vezes o que falta para a gente conseguir fazer as demandas é muitas vezes energia. Então, se você dormir bem, se você ter momentos ali de descontração, seja praticar atividade física, sair com os amigos, já melhore muito a sua rotina. Acredito que seja tudo isso, né? Queria agradecer a presença aqui de todo mundo, né, Carolyn? Isso, também queria agradecer a presença de todo mundo. E espero que vocês apliquem de verdade essas dicas na vida de vocês realmente, para que vocês não procrastinem, não sejam multitarefas. Utilizem as ferramentas de organização, evitem as distrações. Os dias ruins sempre vão aparecer, mas realmente não deixem que os dias ruins se tornem uma semana, um mês ou um ano ruim. E se conheçam, se planejem e durmam, façam atividade física e bebam água, é importante também. Não pode esquecer de se hidratar. E se divirtam, é importante também ter momentos de lazer, pessoal. O Matheus falou que quem quiser ler sobre estoicismo é uma boa para dias ruins. Vou ler. Então é isso. Alguma Obrigada, dúvida? pessoal. Nada? Se tiver alguma dúvida, Acho que não tem. Então, acho que não, né? Acho que a gente pode encerrar então, né? Uhum. Então, assim, finalizamos o workshop, Métodos e Ferramentas para Gestão de Tempo, e agradecemos às ministrantes, Carolyn e Heloísa, pela participação na 10ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail, também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas, para aqueles que permanecerem 75% do tempo do workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades da CADM.
Relembrando, participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupa, de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na DIM, Térreo da Face. Ficaremos muito gratas, se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento Estratégia Financeira, Eloá Novaes Estética Facial e coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada a todos que compareceram, a todo mundo aí. E é isso. Tchau, pessoal. Tchau, foi ótimo.